A cidade, palco de inúmeras histórias entrelaçadas, guarda segredos que ecoam através das vielas silenciosas e fachadas acolhedoras. Imagine-se imerso nessas ruas familiares tingidas pelos tons dourados do crepúsculo, onde cada passo ressoa com as marcas de uma jornada marcada pela experiência e pelas cicatrizes invisíveis da alma. Se é o retrato de Alex Turner, um veterano que retorna à sua cidade natal em busca de algo mais do que simplesmente voltar para casa. Enquanto ele adentra o café local, somos transportados para um mundo de aromas familiares e murmúrios reconfortantes, apenas para sermos confrontados com a crueldade injustificada de Emily, uma atendente cujos olhos refletem tanto curiosidade quanto julgamento. Mas antes de seguirmos mais adiante nessa emocionante jornada, convido você, querido espectador, a se envolver ainda mais nessa história. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal Caminho da Emoção e compartilhe conosco nos comentários suas próprias impressões e reflexões sobre este conto envolvente. Sua participação é fundamental para tornar esta experiência ainda mais enriquecedora. Alex Turner, um veterano envelhecido pelas dificuldades do serviço militar, retornou à sua cidade natal, uma cidade tranquila que havia estado ausente de seu olhar por anos. O peso do dever e da nostalgia o guiou por ruas que, embora familiares, agora pareciam tingidas com uma paleta de cores diferentes. O crepúsculo pintou o horizonte com tons dourados, dando à cidade uma aura melancólica que ecoava as cicatrizes invisíveis de Alex. O uniforme já não era sua segunda pele, mas as marcas da experiência moldavam os contornos de seu rosto e a firmeza de sua passada. Ao entrar no café local, uma cornucópia de aromas familiares deu as boas-vindas a Alex, despertando memórias há muito adormecidas. O tilintar de xícaras e o suave murmúrio de conversas formaram uma sinfonia reconfortante, como se o estabelecimento fosse um portal para o passado. No entanto, a serenidade esperada se desfez como fumaça ao encontrar Emily, uma atendente com uma postura arrogante, cujos olhos refletiam uma mistura de curiosidade e julgamento. No momento em que Alex adentrou o café aconchegante, a atmosfera calorosa parecia vibrar em harmonia com as batidas aceleradas de seu coração. Emily, a atendente atrás do balcão, exalava um ar de arrogância, seus olhos fixos em Alex com uma expressão de desdém e julgamento. Agora, antes de continuarmos, se vocês estão gostando dessa emocionante jornada, deixe o seu like no vídeo, se inscreva-se no canal Caminho da Emoção e compartilhar conosco nos comentários o que acharam dessa história. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada conosco. Agora, vamos continuar a nossa história emocionante. A aparência desalinhada de Alex, resultado do cansaço de anos de serviço dedicado à nação, tornou-se alvo da insolência injustificada de Emily. Sem motivo aparente, ela começou a menosprezá-lo, suas palavras cruéis ressoando no espaço como se cada sílaba fosse uma pedra lançada contra a dignidade do veterano. Ele tentou manter a calma, seus olhos fatigados refletindo uma paciência testada, mas as feridas causadas por suas palavras penetraram fundo na alma de Alex. O café, que deveria ter sido um refúgio, de repente se tornou um palco para a humilhação pública. A cidade, que uma vez representava segurança e familiaridade para Alex, tornou-se uma testemunha silenciosa da degradação de um herói em uma figura desonrada. O incidente, como um barril de pólvora, rapidamente se espalhou pelos cantos da cidade, alimentado pela curiosidade e uma sede de escândalo que permeava a comunidade. As notícias se espalharam como folhas ao vento, criando uma sombra que pairava sobre a reputação de Alex. Cada canto da cidade, que antes celebrava o retorno do veterano, agora sussurrava com desdém. Ele se tornou uma figura isolada, uma sombra de sua antiga glória,
enfrentando não apenas o desprezo, mas também a piedade dos moradores locais. No crepúsculo daquela noite, quando as luzes da cidade se acenderam, a solidão de Alex contrastava com o burburinho de uma comunidade que, inadvertidamente, havia se tornado cúmplice involuntária na humilhação daquele que uma vez jurara protegê-la. Determinado a não permitir que a sombra da humilhação moldasse seu destino, Alex Turner emergiu das cinzas da desonra com uma determinação inabalável. A cidade, que o havia visto outrora escarnecido, tornou-se o palco de sua renovação pessoal. A busca por emprego tornou-se mais do que apenas uma fonte de sustento para Alex. Era uma declaração silenciosa de sua resiliência diante da adversidade. Cada aplicação de emprego preenchida e cada entrevista enfrentada eram testemunhas de sua determinação firme em reconstruir não apenas sua vida profissional, mas também sua identidade que havia sido momentaneamente obscurecida. À medida que as semanas passavam, Alex mergulhava em uma jornada de autodescoberta e superação. Cada desafio que ele encontrava era uma oportunidade de descobrir as camadas mais profundas de sua força interior. Aliados inesperados surgiram, oferecendo palavras de encorajamento e gestos de solidariedade que gradualmente começaram a remendar as lacunas emocionais deixadas pela humilhação. Alex, surpreendentemente até para si mesmo, começou a desenvolver habilidades que jaziam adormecidas em sua essência. A resiliência, antes apenas um conceito abstrato, tornou-se um modo de vida. Ele treinou, não apenas para aperfeiçoar suas habilidades, mas como um meio de se libertar das correntes que o prendiam ao passado. À medida que as estações mudavam, a metamorfose de Alex tornou-se evidente. O homem que havia sido reduzido a um espectro de desonra agora se erguia como uma figura transformada. A cidade, inicialmente cética, começou a perceber as mudanças em seu filho pródigo. Sussurros de desdém deram lugar a murmúrios de reconhecimento e respeito. A força interior que impulsionou Alex para a frente tornou-se a luz que iluminava não apenas seu caminho, mas também a jornada de redenção que ele estava traçando na comunidade. O retorno de um veterano, não mais definido pela humilhação, mas pelo renascimento florescente diante dos olhos de todos. Em paralelo com a reconstrução de Alex Turner, uma densa sombra pairava sobre Emily, a atendente cuja arrogância havia se transformado em veneno corrosivo. A máscara de superioridade que ela usava agora começava a se desfazer, revelando as fissuras de uma vida governada por atitudes desrespeitosas. A cidade, atenta aos eventos em desenvolvimento, percebeu a metamorfose simultânea de ambos os protagonistas. Enquanto Alex emergia como um líder respeitado, a jornada de Emily para a escuridão tomava forma inexoravelmente. As amizades que Emily tinha construído lentamente começaram a desmoronar, fragmentando-se como vidro estilhaçado sob o peso de sua própria arrogância. O sorriso falso que ela usava agora era uma máscara prestes a se desfazer, expondo a vulnerabilidade escondida por trás da fachada de superioridade. A crueldade que Emily semeou ao menosprezar Alex agora voltava como uma tempestade furiosa para cobrar seu preço. Seu abismo emocional se aprofundava, e as consequências de suas ações começavam a ecoar nos vazios de sua existência. Seus dias eram uma sucessão de sombras, onde a solidão era a única companhia em meio ao desmoronamento de sua vida. A cidade, antes dividida entre aqueles que testemunharam a humilhação de Alex e aqueles que a repudiaram, agora se via unida na observação silenciosa do destino de Emily. O espetáculo da redenção de um homem coincidia com o colapso de uma mulher cujas ações a haviam isolado da teia social que ela mesma havia tecido. Neste intricado jogo de destinos entrelaçados, a vida de Emily desmoronava,
revelando que por trás da fachada de poder havia uma fragilidade que nenhuma máscara de arrogância poderia esconder por muito tempo. Em uma reviravolta inesperada, os destinos entrelaçados de Alex e Emily culminaram em um encontro que ecoaria por toda a cidade. Os dois protagonistas, outrora separados por um abismo de mal-entendidos, se encontraram novamente, em um momento que se desenrolava como uma página em branco prestes a ser preenchida. O café, palco do conflito inicial, agora era o cenário onde se desenrolava o enredo da redenção. Alex, agora uma figura imponente, exalava um ar de serenidade e força que contrastava drasticamente com a fragilidade que fora exposta anteriormente. Seu olhar, antes refletindo a dor da humilhação, agora transmitia compaixão. Emily, a atendente que viu sua vida desmoronar, ficou diante daquele que fora seu alvo na humilhação passada. Expectativa pairava no ar, e a cidade, cética quanto ao desfecho iminente, observava com olhos curiosos. Em vez de perpetuar o ciclo de vingança, Alex escolheu o caminho do perdão. Estendendo a mão para a atendente caída, ele surpreendeu a todos com sua compaixão. O gesto, carregado de significado, transcendeu as barreiras do ressentimento, revelando uma força interior capaz de quebrar as correntes do passado. A cidade, que testemunhara a incrível transformação de ambos, agora encarava um novo capítulo. Alex não apenas superou a humilhação, mas se tornou um catalisador de mudança na comunidade. A redenção não era mais uma jornada solitária. Tornou-se uma lição coletiva sobre a capacidade humana de transcender adversidades e escolher o caminho da compaixão e redenção. Assim, o café, outrora manchado pela amargura do conflito, tornou-se um símbolo de reconciliação. A cidade, que fora palco de discórdia, agora se unia ao aceitar a transformação que se desenrolava diante de seus olhos. O encontro inesperado entre Alex e Emily não apenas encerrou um capítulo de conflitos, mas inaugurou uma nova era de compreensão e perdão naquela comunidade outrora dividida. Enquanto a cidade absorvia o impacto do gesto inesperado de compaixão de Alex, Emily, a arrogante atendente, encontrava-se imersa em profunda introspecção. Tocada pela generosidade emanada do veterano, ela embarcou em uma jornada de autodescoberta e remorso, um caminho que a levaria a confrontar os espinhos de sua própria natureza. Emily, antes protegida pela arrogância, agora se via vulnerável às consequências de suas ações. A sombra que pairava sobre ela tornou-se uma presença palpável, sussurrando lembretes cruéis de palavras proferidas e vidas desfeitas por sua imprudência. O colapso de suas amizades e a solidão que agora a envolvia serviam como um reflexo fiel do preço a ser pago por seu orgulho. Determinada a trilhar um novo caminho, Emily iniciou sua jornada de redenção. Cada passo era permeado por uma tentativa sincera de corrigir seus erros. Humildemente buscando remendar laços quebrados, ela começou a retribuir à comunidade o respeito que um dia perderá. Seus dias tornaram-se uma busca ativa por oportunidades de servir e reparar danos passados. Emily envolveu-se em projetos comunitários, oferecendo seu tempo e esforço a causas nobres. As palavras que antes pingavam com desdém deram lugar a discursos de humildade e ações voltadas para a cura, não para o ferimento. A cidade, inicialmente cética quanto à transformação de Emily, começou a testemunhar as mudanças genuínas que ela empreendeu. Cada ato de redenção, por menor que fosse, era como uma pedra lançada na água, criando ondas de compaixão que se estendiam por toda a comunidade. Motivada por uma sinceridade anteriormente desconhecida, Emily estava construindo uma nova narrativa para si mesma. Sua jornada não era apenas uma tentativa de apagar erros do passado, mas uma busca incessante para se tornar uma versão melhor de si mesma.
No processo, ela se transformou não apenas aos olhos dos outros, mas, acima de tudo, em sua própria percepção. A redenção de Emily tornou-se um capítulo inspirador na história da cidade, onde o poder do arrependimento e da transformação pessoal se revelou tão profundo quanto a sombra que ela uma vez lançou. A conclusão desta narrativa épica superou as expectativas mais otimistas, desdobrando-se como um testemunho marcante de redenção coletiva. A história não se limitou à jornada de Alex Turner, o veterano desonrado, mas se expandiu para abraçar uma cidade inteira que, como uma fênix renascendo das cinzas, transformou-se diante dos olhos atentos de seus habitantes. A metamorfose não se confinou apenas às ruas e praças, mas penetrou nos corações e mentes dos cidadãos, agora conscientes de que as aparências podem ser enganosas. A cidade, antes dividida entre julgamentos precipitados e desconfiança, aprendeu a olhar além das superfícies e reconhecer a verdadeira essência de seus habitantes. A lição, sutilmente tecida pelos eventos desta trama, era clara. Por trás de cada rosto, havia uma história intricada, uma jornada única moldando cada indivíduo. O café, que uma vez suportou o amargor da humilhação, transformou-se em um lugar de cura e renovação. As mesmas mesas que testemunharam o conflito inicial tornaram-se testemunhas da reconciliação e compaixão. O aroma do café, agora impregnado com o espírito regenerador da cidade, pairava no ar como um convite à reflexão e aceitação. Os laços comunitários, antes enfraquecidos por julgamentos apressados, fortaleceram-se como elos de uma corrente conectando os moradores. Cada sorriso trocado, cada gesto de bondade, tornou-se um tijolo na reconstrução do tecido social que havia sido momentaneamente rasgado. A cidade, antes marcada pela desconfiança, floresceu em um jardim de compreensão mútua e respeito. O final surpreendente, mais do que uma conclusão, tornou-se um ponto de partida para uma nova era naquela comunidade. A redenção do veterano não foi um evento isolado, mas o catalisador de uma transformação coletiva. Os habitantes, agora munidos da sabedoria adquirida através das histórias de Alex e Emily, caminhavam juntos em direção a um futuro onde empatia e entendimento eram as bússolas que guiavam a jornada de cada cidadão. E assim, queridos espectadores, chegamos ao epílogo desta história que ressoa tão profundamente em nossos corações. Agradecemos a cada um de vocês por seguir esta jornada de redenção, superação e transformação. Cada curtida, inscrição no canal Caminho da Emoção e comentário que você compartilha conosco significa o mundo. É verdadeiramente incrível testemunhar o poder de uma narrativa para unir comunidades e inspirar mudanças positivas. Este não é apenas o fim de uma história, mas o início de uma nova era para todos nós. Acreditamos no potencial de cada indivíduo para superar desafios, aprender com suas experiências e se tornar uma força positiva no mundo. Agora, convidamos você a participar ativamente desta jornada conosco. Deixe seus comentários sobre o que você achou desta história e compartilhe suas próprias reflexões. Faça parte desta comunidade que valoriza a compaixão, redenção e a busca por um mundo mais acolhedor. Obrigado por fazer parte do canal Caminho da Emoção e contribuir para a criação de um espaço onde as histórias não apenas entretêm, mas também inspiram e promovem a reflexão. Continuaremos trazendo narrativas significativas, e esperamos compartilhar mais momentos emocionantes e inspiradores com todos vocês. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Caminho da Emoção e compartilhar suas impressões nos comentários. Juntos, podemos construir uma comunidade onde as histórias realmente ressoem e inspirem mudanças positivas. Obrigado por fazer parte desta jornada. E até a próxima história emocionante.